Meus queridos irmãos e irmãs, todos os que estão aqui, todos os que nos acompanham pela nossa página, pelo Facebook da nossa paróquia. Estamos caminhando para o final do ano litúrgico. Hoje nós celebramos o 33º domingo do tempo comum. Então, nós já ouvimos há um tempo o Evangelho de vários finais de semana falando para a nossa vida. Nós ouvimos na semana passada falar sobre as virgens previdentes, ou seja, aquelas que estavam preparadas para quando o noivo chegasse. A figura do noivo era de Cristo. Então, nós aprendemos na semana passada que nós devemos estar esperando, nós devemos estar prontos. E agora no final de semana nesta liturgia deste final de semana, vem completar a semana passada. Então, se na semana passada devíamos estar esperando, prontos, agora também nós aprendemos que devemos estar na ativa, ou seja, trabalhando, transformando. E transformando o quê? Os dons. Os dons que são nos dados por Deus gratuitamente. Nós ouvimos no Evangelho Jesus que conta uma parábola para os discípulos e hoje, de modo muito especial, conta ela para nós também. Ele disse que um homem foi viajar e chamou 3 dos seus empregados e distribuiu talentos para eles. Num contexto histórico, o talento na época era um valor, valor dinheiro. E não era qualquer valor, não era um valor pouco não. Os pesquisadores, estudiosos dizem que um talento equivalia a 20 anos de trabalho. Então era muita coisa. Mas o interessante do evangelho, da parábola, é que este patrão entrega os talentos de um modo não igualitário. Então ele chama 3 pessoas, 3 empregados e fala, você vai receber 5, você vai receber 2 e você vai receber 1. O evangelista deixa muito claro que esse patrão deu de acordo com a capacidade de cada um. E em primeiro momento aqui, uma reflexão muito importante para a nossa comunidade, para nós, para a nossa vivência hoje, é a questão da inveja. Olha só como esse patrão entendia a capacidade de cada um. Por isso a um ele deu 5, a outro ele deu 2 talentos e a outra ele deu 1. Assim também é Deus conosco. Deus conhece a nossa capacidade e dá para cada um dom diferente do outro. Mas aquele que recebeu 1 talento, não ficou fazendo graça, fazendo fofoquinha, fazendo conversinha, porque o outro recebeu 5. Porque ele sabia que aquilo vinha de Deus, que aquilo vinha do patrão, na figura de Deus, na figura de Jesus. E se vem de Jesus, é bom, porque ele nos conhece por dentro, porque ele sabe da nossa capacidade. E muitas vezes os talentos, aqui transferindo para a nossa vida espiritual, o talento não como dinheiro, mas como dom, como aquilo que nós temos e aquilo que nós somos. Muitas vezes nossos talentos são mortos dentro da nossa comunidade, por causa da inveja. Porque uma pessoa sabe cantar, a outra sabe falar, a outra sabe rezar, mas eu fico com uma inveja porque eu queria fazer o que o outro faz. Eu não me contento com o que eu faço. A igreja tem lugar para todo mundo. A igreja tem aqueles que têm capacidade de cuidar de 5 talentos, aqueles que têm capacidade de cuidar de 2 talentos e aqueles que têm a capacidade de cuidar de 1 talento. E a vida é assim. E aí muitos dizem, mas é uma inveja boa, mas é uma inveja branca. Isso não existe. Inveja é inveja. Não é à toa que é um dos 7 pecados capitais. Inveja é sempre inveja. É uma coisa que mata os nossos dons, mata o nosso serviço dentro da comunidade. Então, o primeiro ensinamento para nós hoje é a questão da inveja. Depois, então, eles receberam os dons, alguns lucraram, dobraram, o que recebeu 5 conseguiu dobrar para 10, o que recebeu 2 conseguiu dobrar para 4, e o que recebeu 1 ficou com medo. Ficou com medo, escondeu. Ele fez um buraco, cavou e escondeu o talento dele, porque ele tinha medo. E aqui um outro ensinamento para a nossa comunidade. Quantas vezes nós temos um talento que pode ser colocado em serviço, mas nós enterramos, mas nós escondemos, porque nós temos medo, nós temos vergonha.
e isso é o pecado da omissão. Aqui, o que acontece é o seguinte, no Evangelho. Ele fez o mal por não fazer o bem. Olha que interessante. Toda vez que nós deixamos de fazer o bem, automaticamente nós estamos fazendo o mal. A omissão. Por isso que o pecado da omissão existe, ele deve ser confessado e deve-se buscar uma conversão de vida. Se eu tenho um talento, se eu tenho um dom que pode ser colocado a serviço da nossa comunidade, eu tenho que me colocar em serviço. Nós sempre precisamos de serviço na nossa comunidade, do mais simples ao mais difícil. A igreja tem lugar para todo mundo. A igreja tem espaço para todo mundo. Já pensou se todo mundo quisesse vir ficar no altar, servindo o altar? Não tinha assembleia. Já pensou se todo mundo quisesse ficar na assembleia? Não tinha quem ficava ajudando no altar. A igreja tem lugar para todo mundo. Não podemos abrir um buraco e esconder o nosso dom, esconder o nosso talento. E aí nós vamos entendendo que todo talento, todo dom, toda vocação é um presente de Deus. E um presente gratuito. Olha, esse patrão simplesmente chega lá para os três e fala: eu vou te dar isso, eu vou te dar isso, eu vou te dar isso. Deus é assim conosco. Desde que nós nascemos, o primeiro dom que Ele nos dá é a vida. E depois Ele nos dá o dom da nossa vocação específica. Eu sempre costumo dizer que descobrir os nossos dons não é fácil. Não é do dia para a noite. O nosso dom dado por Deus, a nossa vocação específica, é como uma caixa de presente que está toda embrulhada. A cada dia que nós vamos vivendo, que nós vamos descobrindo, conhecendo outras pessoas, conhecendo coisas novas, nós vamos entendendo o projeto de Deus na nossa vida. Nós vamos abrindo esse embrulho a cada dia. Seria tão mais fácil se quando nós nascêssemos, Deus fosse lá no nosso ouvido e falasse: ó, você vai ser tal coisa, você vai cantar na igreja, você vai fazer parte da liturgia. Era tão mais fácil, né? A gente focava a vida naquilo. Mas não é, é um descobrimento diário. Aqueles 3 servos, eles não sabiam o que eles podiam fazer com esses talentos. O que pegou 5 trabalhou para duplicar, mas ele não tinha ideia que ele ia conseguir. O que pegou 2 trabalhou para duplicar também, mas ele não tinha ideia se ele ia conseguir. Da mesma forma que o que recebeu 1 também não tinha ideia, mas ele teve medo, ele não teve a coragem. Por isso eu dizia, se no final de semana passado Jesus falou: olha, esteja atento, preparado. Agora ele fala: esteja preparado, mas trabalhando. Preparado, mas ativamente. Trabalhando para o reino de Deus. Porque quando o patrão voltar, que é Jesus, ele vai falar: olha, o que você fez com os seus dons? Ele vai olhar para cada um de nós e vai falar: olha, eu te dei um dom, eu te dei um talento. O que você fez? Você frutificou? Ou você escondeu, você guardou, você matou? Muitas vezes nós temos a tendência de perguntar: olha, o que eu espero da vida? O que eu espero de Deus? O que eu espero da igreja? Isso é um egoísmo. A pergunta tem que ser mudada. A pergunta correta é: o que Deus espera de mim? O que a vida espera de mim? O que a igreja espera de mim? Quando nós fazemos essa pergunta na nossa oração, na nossa convivência, em fraternidade, em comunidade, aí sim nós vamos entendendo os projetos de Deus na nossa vida. Nós vamos entendendo que nós temos dons, e dons preciosos, dons valiosos, que devem ser colocados em serviço. Não é à toa que hoje o Papa Francisco, há 4 anos, instituiu o Dia Mundial dos Pobres. Gente, nós não temos muito, mas do que temos nada nos falta, não é? Por isso nós podemos sempre ajudar aqueles que menos têm que nós. Celebrar hoje, nesse final de semana, o Dia Mundial dos Pobres, é o Papa Francisco nos alertando e dizendo: olha, cada um de vocês recebeu um dom, e esse dom tem que ser colocado em serviço. O nosso dom não deve ficar para nós. Já pensou se o padre fosse padre para ele? Não ia ter graça, não ia ter sentido. Ele é padre para os outros. Já pensou se o médico fosse médico para ele? Não faz sentido, ele tem que ser médico para os outros. E assim é todo dom, toda vocação. Vocação, dom, talento é sinônimo de doação, é sinônimo de serviço. Por isso, nós ouvimos lá no finalzinho da segunda leitura, ele termina assim, o apóstolo Paulo: portanto, não durmamos como os outros,
mas sejamos vigilantes e sóbrios. Vigilantes e sóbrios, porque nós não sabemos quando esse patrão vai voltar. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. E aí vai dizer: o que você fez com o talento que eu te dei? O que você fez com o dom que eu te dei? Esses dons, esses talentos não são nossos, são de Deus. Percebam que os talentos são do patrão, ele dá para os funcionários para cuidar. Assim também é Deus. Os dons são dele. O mérito é todo dele. Não devemos usar dos nossos dons para vanglória, querer palmas para mim. Não, as palmas são para Deus. O dom é dele. Nós apenas somos administradores. E aí ele vem e pergunta: o que você fez? Se você frutificou esses dons na palavra, ele vai dizer como patrão: vem participar da minha alegria. Imagine a nossa felicidade nos encontrando com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele dizendo: olha, você foi um servo fiel, venha participar da minha alegria. Imagine ouvir isso de nosso Senhor. Agora, o que nós não queremos e não podemos ouvir é: olha, você foi um servo infiel, vai para longe de mim, saia daqui. Isso nós não queremos ouvir. E mais do que não queremos, nós não devemos. Por isso, cuidado com os nossos dons, o cuidado com os nossos talentos, para que eles sejam devidamente colocados em serviço e oferecidos pelo outro, pelos nossos irmãos. Não sejamos omissos, não sejamos invejosos, mas sejamos partilhadores, partilhadores daquilo que temos e, sobretudo, daquilo que somos. Que nós aprendamos hoje, com a parábola dos talentos, a nos entregar de corpo e alma a Jesus Cristo através dos nossos irmãos. Assim seja. Amém.